Na edição 2021 do Unipampa Entrevista, vamos falar sobre as ações que a universidade vem desenvolvendo para atuar no combate à pandemia de Covid-19. Hoje nós estamos com a professora do curso de enfermagem, Cíntia Santana, que vai nos falar sobre a campanha de vacinação com a participação dos acadêmicos. Cíntia, a extensão universitária é um dos pilares do ensino superior. Os cursos da área da saúde têm muito a contribuir em relação à saúde comunitária. Como a Unipampa auxiliou na questão da vacinação para o combate ao coronavírus? Olá, há muitos anos, né, a universidade instalada nesses municípios já atua parcerias com instituições públicas, privadas, sem fins lucrativos, tanto aqui do município de Uruguaiana, quanto da região, né, e especificamente nesse contexto que estamos da pandemia, então a universidade tem atuado diretamente, não só na produção de materiais, né, disponibilização de recursos humanos, seja docentes, discentes, os próprios técnicos administrativos em educação, mas também na produção e disponibilização, né, de recursos materiais, seja recursos, produção, né, de álcools, como já teve, de EPIs, né, as máscaras, né, de proteção facial. Na campanha de vacinação, então, a universidade esteve atuando diretamente, né, com o município, em conjunto com o município, em 10 atividades de campanhas de vacinação. Então, a universidade esteve atuando em conjunto com o município, né, em mais de 10 atividades de campanha de vacinação, como Uruguaiana é fronteira com a Argentina. Na região da aduana, né, fazia-se um movimento de drive-thru, então as pessoas recebiam a vacinação em seus carros, e também em ginásios, né, para as pessoas que não tinham a viabilidade de deslocamento em transporte, poderiam ir no ginásio municipal, em que a gente fazia toda uma organização, né, de distribuição de fichas, cadastramento, então a aplicação das vacinas. Então, foi um trabalho coletivo bastante importante, né, tanto para o município quanto a inserção da universidade nesses espaços, né, como fortalecimento da universidade pública também, engajado no fortalecimento do serviço de saúde público, né? Então, todo momento em que o município recebia novas doses, né, acontecia esse movimento, então, de nós nos organizarmos, né, junto com o município, porque alterava a faixa etária, né, ou o grupo prioritário de atenção dessas vacinas. Então, emergia um grupo maior a ser vacinado, então, por isso que acontecia essa articulação pelas necessidades de demanda, né. Acredito que quando a gente vai pensar, né, na vacinação, elas têm diferentes etapas, pensando que era um fluxo muito grande, então o grupo, o coletivo se organizava. Uns ficavam na distribuição de cadastramento, né, que é o registro realmente para a gente depois colocar nos sistemas de informação. Então, vai o número do SUS, o CPF, né, e o nome completo da pessoa, e que categoria que ele se encaixava do grupo de atenção, porque isso facilita, né, no controle até das outras instâncias superiores, né, ao município. Ele também era, além do cadastramento, né, a questão de registro nas próprias carteirinhas de vacinação que ficam com as pessoas, não só o registro de qual o lote, né, das vacinas que estavam sendo aplicadas, mas de que laboratório, e também o aprazamento da segunda dose, que é um tipo de informação que a gente acabava complementando, né, na administração das vacinas, pela importância que tem a segunda dose para adquirir a imunidade completa desse imunizante específico, assim. Então, praticamente, em cada uma dessas ações de campanha, foi-se aplicada entre 400 e 700 doses, então é um número bastante expressivo e acredito que sim, esse trabalho em conjunto, né, entre o município e a universidade foi bastante importante. Considerando as circunstâncias atuais, né, que a vacinação traz também, era disponibilizado não só de forma verbal essas orientações, mas também com um folder informativo, né, tanto de ações da universidade, no contexto da pandemia, como também as reações, né, que as vacinas poderiam vir, como própria reação, né, que as vacinas têm para desenvolver a imunidade, como também eventos adversos, né, que teria que se comunicar à vigilância epidemiológica. Mas, tudo protocolos, né, que são comuns dentro dos trâmites das vacinação. Então, pensar a aplicação, a universidade dentro da aplicação, né, da vacina num todo, ela é essa proteção imunobiológica,
é pensar que, né, os nossos alunos em formação também têm essa possibilidade de desenvolver técnicas e a possibilidade de estar orientando as pessoas, é pensar que não é apenas o momento da aplicação, né, então tem o envolvimento do transporte dessas vacinas, dessas doses até os locais de aplicação, então tanto o controle e cuidado nesse transporte, né, porque são caixas térmicas, então tem um termômetro para acompanhamento delas também, da temperatura interna delas, o próprio controle de descarte de materiais, então envolve, né, várias questões. E ainda assim, teve muitos casos que a gente teve que fazer aplicação em domicílio, porque tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, e até mesmo em carros, né, quando não era no drive-thru, mas tem pessoas que moravam na região e tinham dificuldade de locomoção, também eram aplicados em carro. Para pensar além, né, da aplicação direta dos imunizantes, a gente pensar que a gente está vivendo um contexto da pandemia muito complexo, né, que a gente acolhe pessoas que já estão vivendo com uma ansiedade de estar em isolamento social, então a gente está atento também para fazer essa sensibilização, né, para atender, para receber essas singularidades. Então, às vezes a gente aplicar uma dose e as pessoas comentaram que haviam perdido já um familiar com vírus. Então, estar sensível, né? Eu acho que é um momento bastante importante para a gente saber também ouvir. Ou, por exemplo, pessoas que relataram que já tinham tido Covid, então a gente tem que ter essa preocupação, porque tem que ter um intervalo de 30 dias, né? A princípio, a informação que ainda temos, mas de poder aplicar vacina depois do intervalo de 30 dias de alta, né? Também aconteceu concomitante, por exemplo, o calendário de imunização do influenza, que é a gripe do H1N1, então também ter a atenção para que a pessoa tivesse tido, ou orientar, né, futuramente, um intervalo de 14 dias para essas duas aplicações. E eu acho que acaba sendo, né, de todo esse contexto, um momento de registro, né, a foto, por exemplo, era algo muito frequente nas nossas aplicações, seja pelos diferentes perfis, né, que a gente tem, seja da ansiedade das pessoas, alguns desconfiados, alguns felizes, né, para fazer o registro. Então, ficava para comprovar, alguns para comemorar. Mas acho que era um contexto que a gente tinha que saber acolher também. Então, as informações de orientação eram uma grande oportunidade da gente estar nesse momento de vacinação também, porque ela tem uma magnitude, né, muito maior nessa pandemia. Então, eu pensar um movimento, sim, de fortalecer o Sistema Único de Saúde, seja de esclarecer dúvidas, né, porque a gente está num contexto em que informações incorretas, né, as fake news circulam com muita facilidade, né, ganharam uma proporção muito grande. Então, acolher essa ansiedade acaba sendo de grande importância, porque nunca né, as vacinas, os imunizantes estiveram nas grandes mídias, assim, então as pessoas, né, se apropriam de muitas informações, então orientações, seja para tirar dúvidas, né, ou diminuir os medos, assim, e ansiedades, eram bastante importantes, assim, porque a própria questão, né, da proteção exata da vacina ser a partir de 14 dias da segunda dose, a importância de ainda assim manter os cuidados com o uso de máscara, álcool gel, né, o distanciamento social. Então, foram orientações que eu acho que tiveram um peso muito maior do que a aplicação em si, né, das vacinas. Professor, e quais os cursos que participaram dessa ação? Então, nós temos atualmente os cursos de residência multiprofissional, né, que estiveram atuando diretamente, então tem uma diversidade de cursos atuando, pensar no contexto, né, da pandemia no todo. Então, é nutrição, é enfermagem, fisioterapia, educação física, farmácia, psicologia. Então, são vários cursos que tiveram, né, no contexto da pandemia, atuando. Em relação à vacina diretamente, né, nas primeiras etapas, tivemos auxílio do curso de farmácia, fisioterapia e enfermagem, né, e atualmente a gente está com os cursos de enfermagem pensando no preparo, né, e administração direta das vacinas. Mas os outros cursos, né, estiveram inseridos diretamente e ainda estão inseridos por meio da residência multiprofissional. Então, atualmente também, acho que não tem como não considerar como também a etapa da vacinação, né, é a gente pensar que o curso de farmácia também, né, na produção de álcool, porque é um insumo importante, né, que entre uma aplicação ou outra da vacina, a gente precisa também utilizar esse intervalo. Então, são atividades concomitantes, né, cada curso
com o seu potencial de trabalho executando junto. Agora, um dos problemas que a gente está enfrentando durante a campanha é a baixa adesão da comunidade ao imunizante, né? Quais são as estratégias que vocês veem que podem ser usadas para aumentar as taxas de vacinação dos municípios? Pois é, Tamires. Acho que num primeiro momento, né, se pensar ter estoque disponível, né, desses imunizantes nas gestões locais, né, em diálogo com as instâncias superiores, porque eu acho que, né, um início, né, de medos e dificuldade, talvez para a segunda dose, foi os primeiros lotes, né, que tiveram um intervalo sem disponibilização, e aí agora tem se mantido, né, a chegada desses recursos nos municípios. Mas isso, de uma certa forma, né, pode ter gerado, né, um receio e, às vezes, até desistência, né, de buscar no serviço. Então, esse é um dos pontos. Se a gente vai pensar também essa possibilidade de estratégias para aumentar as taxas de vacinação, é fundamental a gente pensar também a divulgação dessas etapas. Então, a partir do momento, né, em que o município recebe doses, que ele altera, né, amplia o grupo prioritário para essa vacinação, que tem essa comunicação também com as mídias locais, acaba sendo fundamental, né, um meio de informação das pessoas estarem buscando serviços de saúde. Acredito que outro ponto que esteja vinculado a essa taxa, né, a aderência, vamos dizer, da vacinação, porque não só a primeira dose, é a importância da segunda dose. Então, seja nos meios de comunicação, seja durante a própria aplicação da vacina, né, o quanto a gente enfatizar a importância e lembrar, né, a data que está sendo aprazada, a segunda dose, para completar o ciclo de imunização, né. E retomo também, eu acho que é importante como estratégia da gente pensar, esse aumento da imunização, é não só ter os recursos, mas essa sensibilização da comunidade, não só de acesso à informação, mas acho que sim, acho que é importante a questão de acolher essa ansiedade de isolamento, como eu trouxe anteriormente, porque essa expansão de informações nas mídias, né, favorece o medo, por exemplo, de reações, né, que a vacina tem. Alguns organismos reagem de uma forma mais intensa às vacinas e outros nem tanto. Então, acho que é importante também da gente tá fazendo esse tipo de informação, qual é a reação que é esperada, que tipo de medicação que pode tomar, em que tempo, se for outras características, né, que vai, a característica de alérgicos, né, assim, algum evento adverso daquele lote. Então, que serviços, né, buscar, porque precisa fazer uma notificação também na vigilância epidemiológica. Então, são várias dúvidas, assim, que eu acho que é importante também. Isso favorece, dá uma segurança, né, para as pessoas de estarem buscando não só os serviços de saúde, mas de quererem também, né, estarem se imunizando. Então, acho que essa acolhida, ela é bastante importante. A população brasileira, né, infelizmente, eu acho que pelas algumas dificuldades que ainda tem no Sistema Único de Saúde, tem um hábito, assim, muito comum de madrugar, né, nas filas de espera dentro dos serviços de saúde, assim. Então, por isso que eu reforço, que eu acho que é importante, assim, a acolhida nesse momento da vacinação, porque o imunizante é importante, mas como a gente lida com pessoas, né, a gente tem que considerar que a gente está no frio, né, da região nesse período, que o quanto, assim, tem os frascos, né, tem alguns que são de 5 doses, outros são de 10 doses. Então, por exemplo, tem uma delas, da Coronavac, foi uma das primeiras que vieram, ela tem frascos reduzidos, né, que para a gente conseguir ampliar abrir o frasco sem desperdiçar, a gente tem que ter um grupo de 10 pessoas, por exemplo. Então, saber também orientar a importância desse não desperdício dos imunizantes, né, o quanto que eles são importantes e valiosos nesse momento, né, mas também, de uma certa forma, a gente gera com essa ansiedade, né, ter que aguardar para que a gente consiga usar todos os imunizantes que vêm no frasco sem desperdiçar nada, assim. Outro ponto que a gente vê bastante discussão é a taxa de imunização coletiva. Cíntia, por que é importante nós pensarmos a vacinação como algo coletivo? E com qual índice de vacinados nós poderemos considerar o início de uma imunidade geral? Pois é, quando a gente pensa, né, no controle e erradicação de doenças transmissíveis, né,
não tem como a gente não resgatar todo o processo, né, de construção da Política Nacional de Imunização, que ela acontece, né, teve sua primeira versão em 1973, e que no contexto atual ela já tem, né, a proteção para mais de 15 agentes infecciosos. Então, ela já demonstra historicamente, né, um impacto importante no contexto da saúde quando se trata da questão de doenças transmissíveis. Então, a gente vê claramente, né, a erradicação de muitos agravos, né, que já foram responsáveis por diferentes epidemias e pandemias, né, não só no contexto brasileiro, mas também mundial. E, então, o quanto que é importante dessa construção, né, da vigilância e saúde, que entra uma das ações, a questão da prevenção de agravos. Não só a disponibilização de imunizantes, né, como falei anteriormente, mas a gente pensar também as abordagens de educação em saúde, porque a gente cria essa sensibilização de compromisso da população a estar buscando esses recursos, né. Atualmente, até as vacinas são, na grande maioria, para crianças, menos de 5 anos, mas também tem uma programação, né, para as outras faixas etárias. Então, a gente pensar que, além disso, né, a importância também de respeitar quarentenas, de algumas particularidades, que é o nosso caso atual também. Outras questões que estão vinculadas e associadas, né, porque a gente pensar a vacina dentro de um processo de acessos de direito, né, à saúde, que é previsto lá na Constituição Federal. Então, por meio do SUS, né, se universalizou não só o acesso aos insumos, que é o caso da vacina, né, mas também a todos os outros serviços que estão articulados também, por exemplo, a estratégias e insumos de tratamento, né, a doenças que reconhecidamente, né, têm seu potencial de transmissão e que a gente pode tá pensando além do tratamento também, que é quando a gente vai pensar pessoas que se distanciam do serviço de saúde. Então, tem esse acompanhamento também num processo de vigilância, né, para que a gente busque, seja, né, no contexto atual, a pessoa, por exemplo, que fez o teste do COVID, positivou, que a gente possa estar entrando em contato com ela, caso ela não busque o serviço de saúde. E também quando as pessoas buscaram, né, o serviço de saúde para receber a primeira dose da vacina contra o COVID, também estar, né, atento para que eles realizem a segunda dose no prazo indicado. Quando a gente pensa no contexto de outras doenças transmissíveis, já, né, controladas dentro do Brasil, que também tem essa transmissão por via oral, que é tuberculose, que é hanseníase. Então, se a gente vai pensar, né, toda a vacinação à tuberculose, as crianças recebem no hospital no mesmo dia que nascem, né? Então, já é uma imunização realizada no primeiro dia de nascimento, mas ainda que venha a desenvolver, né, tuberculose em outros contextos, as pessoas têm também o acesso a outras formas, por exemplo, o tratamento medicamentoso, né, que os estudos já mostram que a pessoa, ao iniciar o tratamento, né, já acessa o ciclo de transmissibilidade. Então, o quanto que é importante, né, da gente pensar no controle da pandemia, não apenas a vacina, mas todas as outras estratégias que estão articuladas, que nesse caso, né, a princípio, por enquanto, a gente tem, que é ainda a manutenção de máscara e uso de álcool gel. Outra questão que eu acho que é importante de pensarmos, né, do impacto coletivo, que ainda são questões, né, a ser pensada como que a pandemia do Covid vai acabar se desenvolvendo, né, mas atualmente a gente tem, por exemplo, né, de forma anual, as campanhas de vacinação para H1N1. Então, inicialmente, ela era um processo gripal que muitas pessoas acabaram indo a óbito devido à pneumonia, e que atualmente, né, tendo no calendário vacinal, isso já tem um controle e uma redução nesses dados muito significativos, assim. E se a gente vai pensar, né, a questão que a gente já vê do Covid, assim, de ter vários sorotipos, essa vacina do H1N1, por exemplo, a da influenza, ela já tem 4 sorotipos incluídos em uma única dose da vacina. Então, essa questão de tecnologia, de pesquisas, né, o quanto que ela é importante de estar vinculado, né, junto à produção de vacinas. Então, considerando um histórico, né, de imunização da sociedade, que se fazia com uma cobertura de 80%, a gente vê uma redução, né, e erradicação de muitos agravos que atualmente não circulam mais, né, no nosso contexto brasileiro. Então, sim, essa cobertura tem um impacto bastante importante,
principalmente para uma reinfecção, né, as pessoas terem o desenvolvimento de uma doença de uma forma muito mais leve do que a anterior. Então, a Política Nacional de Imunização se tem, né, a partir de estudos do comportamento daquele agravo, a identificação dos agravos que precisam fazer parte dessas imunizações coletivas, como também constarem na lista de notificação compulsória desses agravos, né, que é uma forma de alerta para o município de estar reconhecendo novos casos, né, que podem surgir, epidemias, mas é uma situação bem particular neste momento, em que a gente não vê um comportamento padrão, né, desse vírus, que em muitos pode evoluir rapidamente para uma gravidade de óbito, para outros nem ter manifestação de sintomas, então se torna uma questão bastante preocupante, né, porque é um contexto totalmente diferente do que já a vigilância epidemiológica vem estudando e se organizando para isso. Então, por isso, né, de reforçar a importância de ainda se manter as ações, né, de proteção individual, com uso de máscara, álcool e distanciamento, né, entre as pessoas, porque eles também têm uma repercussão muito positiva quando a gente pensa, né, nessa transmissibilidade coletiva. Agora, Cíntia, para concluir, como que tu enxergas o papel das universidades federais no combate à pandemia de Covid-19? A universidade, de uma forma constante, né, já vem se fortalecendo dentro dos espaços da sociedade, seja a inserção gradual dos seus componentes curriculares, mas acho que principalmente, né, pela articulação que tem das ações de ensino, pesquisa e extensão inseridos nesse espaço de serviços públicos de saúde, né. Então, ele auxilia diretamente com pesquisas, com estudos, né, a pensar esse controle e erradicação de pandemias que nós estamos vivenciando e pelas experiências anteriores, né. Então, seja no diagnóstico precoce e suspeita, né, desse diagnóstico, o encaminhamento de notificação para vigilância epidemiológica, orientações, encaminhamento para tratamento com profissional, orientações, né, esclarecimentos e aplicação das vacinas, e que isso acontece de uma forma, né, gratuita. Então, se a gente vai pensar a universidade pública também, esse compromisso com a região, né, num todo, seja na busca de insumos para viabilizar a proteção para os trabalhadores, né, até para mantê-los em exercício. A gente viu bastante, né, afastamento de profissionais por contaminação. Então, a produção de álcool, a disponibilização de álcool, as próprias faces, né, aquelas marcas de proteção facial. Então, acho que são várias estratégias, né, e sem falar que a gente acompanha, né, numa repercussão nacional, não pensar só em Unipampa, mas as universidades, né, num todo, a questão da própria ciência, né, o uso dos laboratórios e recursos, né, desses laboratórios na produção de equipamentos alternativos, né, seja para dar suporte à vida, como teve a produção de respiradores alternativos, seja de estudos, né, para se identificar a eficácia e produção das imunizações, seja de pensar até que recursos, né, de medicamentosos e eficácias que eles têm. Então, é uma magnitude muito grande, assim, que a universidade se torna fundamental nesse contexto de pandemia. Cíntia, muito obrigada pela tua participação e principalmente pelos teus esclarecimentos. E você, acompanhe o Unipampa Entrevista nas redes sociais e no YouTube. Até logo!